Muito boa noite, Desbrava Hunters, os caçadores de especialidades aqui da Associação Paulista Sudeste. Hoje, mais um episódio da nossa série com uma especialidade super especial. Na verdade, é a especialidade mais nova aqui da divisão sul-americana. Temos convidados especiais para apresentar daqui a pouquinho. Mas enquanto você vai se preparando aí, eu vou pedir o seguinte: será que tem algum Caleb de Lenço conectado aqui na nossa transmissão? Será que tem algum Desbrava Hunters que também é Caleb de Lenço? Faz o seguinte, agora pegue o link que está embaixo, tem em algum lugar aí no seu computador, no seu dispositivo, no seu celular, tem aí o botãozinho de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, aí na sua timeline, chama a galera, porque hoje a especialidade é sensacional. Depois que você fizer isso, volta aqui na nossa transmissão, coloca ali no comentário, deixa ali a mãozinha do Caleb, tá bom? Para saber que tem Caleb de Lenço aqui na transmissão, que já compartilhou aí essa live, essa transmissão para outras pessoas também. Bom, você já deve estar nos seguindo em nossos canais. Se você, porventura, não nos segue ainda, é o momento de você correr lá, seguir a gente no Instagram, por onde a gente posta as informações, as novidades, os desafios, sorteios, promoções, tudo mais. Segue a gente, então, lá no Instagram, curta a nossa página aqui no Facebook e inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, onde nós estamos armazenando ali um conteúdo riquíssimo para os clubes estarem consultando depois, tanto das especialidades, outras orientações de cartão e tudo mais. Você precisa se inscrever e ligar o sinalzinho lá, o sininho, lá no nosso canal no YouTube, beleza? Deixa eu apresentar aqui para vocês o primeiro convidado da noite. Na verdade, é um casal e eles são líderes aqui da segunda região. O Daniel Torres, ele é o líder regional e ele é muito bem secretariado. Há quem diga que quem manda, na verdade, é ela. Então, quero chamar os dois, esse super casal aqui, Daniel e Juliana, da segunda região. Uma saudação aí, Dani. Oi, galera! Bora nata, galera! Tudo bem? Pastor, prazerzaço estar aqui com vocês. Fantástico a iniciativa aí do Desbrava Hunters. Estamos muito felizes. A segunda região está em peso participando aí desse trabalho. Muito bom mesmo. E o pastor tem razão, viu? Que quem manda aqui sou eu. Ô, Super Dani, a Juliana, ela é a secretária da região e ela vai fazer a oração daqui a pouquinho. Antes dela fazer a oração, iniciando esse nosso momento, esse episódio aqui do Desbrava Hunters, eu queria que você dissesse assim, em poucas palavras, como é que está sendo aí esse desafio, essa temporada aí de desbravador casca grossa da segunda região. Conta um pouquinho aí para todos os desbravadores da nossa associação e de muitos lugares aí que tem gente nos seguindo. Ah, legal, legal. Então, a iniciativa Desbravador Casca Grossa, a princípio era um projeto para acontecer pessoalmente, seria um final de semana com várias atividades, e nós conseguimos aí, com o apoio da equipe regional, adaptar esse evento para uma realidade online. E está sendo muito legal, a região está participando em massa, todos aqueles que têm a possibilidade, são diversos desafios, nós temos desafios mensais, temos desafios semanais, temos aquele desafio surpresa, que nós chamamos de desafio na pancada, né? Para esse mês, os desbravadores têm que montar um quadro com 25 nós, e 25 nós, e 15 desses nós fomos nós que escolhemos, né? E não são nós fáceis, pode ter certeza. E tem um bônus para esse mês aí, você que quer participar conosco, mesmo que não tenha se inscrito aí, você ainda pode participar conosco. Existe um desafio bônus, você pode ir lá no Instagram da segunda região e ver lá essa última postagem do desafio mensal. E o desafio bônus é o seguinte: fazer nós com uma mão sua e uma mão de uma outra pessoa. Um desafio é fazer um nó com apenas uma mão. E tem um terceiro desafio, que é fazer o nó com uma mão e um pé. Cada coisa tem aparecido, cada coisa fantástica, vocês não têm ideia. E muitos desafios virão e com certeza você vai curtir, você vai gostar com as postagens que vão aparecer por aí.
Muito bem, agora então, para a gente iniciar de maneira oficial, quero convidar a Juliana para fazer a oração, pedindo a bênção do Senhor para todos que nos acompanham, que nos ilumine, para que o conhecimento de hoje sirva para o nosso crescimento também espiritual. Ora com a gente, Ju. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de, mesmo nesse período de dificuldade, termos atividade para os nossos desbravadores e estarmos aprendendo aqui com as especialidades que estamos estudando. Pedimos a tua bênção a cada um, a cada lar aqui. Pedimos a bênção também para aqueles que vão assistir essa live depois e que o Senhor possa estar nos lares aqui representados. Abençoe os nossos pastores, abençoe a todos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Valeu, Super Dani, Super Ju. Agora é o seguinte, deixa eu chamar aqui uma autoridade na área de biossegurança, ele que tem atuado também como regional aqui, ele é biólogo, professor de biologia. Quero chamar o Super Bruno Gibelisco. Ele tem mais anos de atuação como regional do que anos de vida mesmo, né? Então, dá um oi. Aí, ô Bruno, liga o seu... Deixa eu ligar aqui o seu... Ah, já tá ligado. Fala bem alto aí esse movimento para o Zoom te conectar. Pastor, tudo bem? Estão me ouvindo aí, tranquilo? Tranquilo, tô te ouvindo. Minha primeira pergunta, boa noite para Bruno. todo mundo aí. É um prazer poder... Pode falar. Isso, a internet está travando. Deixa eu ver aqui se a posição aqui, vamos lá. Tá melhor agora? Enquanto você se reposiciona aí, deixa eu chamar a autoridade máxima entre todos os desbravadores e aventureiros da divisão sul-americana. Ele que, além de tudo que a função já pesa ali sobre ele, mas eu o admiro como um homem de Deus, como pastor que é, como um grande amigo também. Ele é o meu líder pessoal. Pastor Udolci Zukovski! Que alegria, pastor! Aleluia, meu irmão! Aleluia, meu! Aleluia, aleluia! Você vê, rapaz? Antigamente, o cara que usava máscara ficava assaltando por aí, né? Agora tá todo mundo assaltando aí, rapaz. É um desafio, né, meu amigo? Um desafio. Tamo junto aqui, rapaz. Estamos juntos aqui na batalha para a gente vencer essa pandemia aí e envolver todos os bravadores aí para os caras realmente conhecerem um pouquinho desse negócio aí, né? Maravilha, pastorzão. Muito obrigado por estar conosco nessa noite aqui do Brava Hunters. Deixa eu ver se o professor Bruno... Aê, sim, Bruno. Ô, Tudo Bruno, bem, pastor? primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Eu estou aqui em casa, estou isolado, para falar sobre biossegurança, a gente vai falar sobre várias doenças. Aí, tá? Eu preciso estar assim ou eu posso ficar mais tranquilo? Bom, na verdade, eu acho que o senhor está seguindo a linha aí do grande chefe aí, pastor Udolci, porque o pastor costuma fazer essas aparições aí bacanas aí nas lives, que eu tenho acompanhado aí algumas lives do pastor Udolci, sempre uma surpresa, né? E aí, dessa vez, o nosso querido pastor Moisés aí tá com uma surpresa aí legal aí pra gente aí, parecendo um ninja aí, pastor. Mas você que é um profissional nessa área aí, eu posso tirar isso aqui ou eu tenho que ficar live desse jeito? Bom, eu acho que o vírus não consegue ser transmitido via Wi-Fi, né? Então, acho que pode tirar aí. Ah, então eu vou tirar. Pode tirar. Viu? Esse chapeuzinho vermelho aí tá bonito, viu? Vou tirar logo, porque o senhor falou em chapeuzinho vermelho, a turma costuma fazer meme da gente, então eu vou tirar logo isso daqui. Mas, ó, é o seguinte, esse vírus está sendo tão letal aí, o pessoal está falando que é tão perigoso que é capaz de passar pelo Wi-Fi, viu? Não sei não, ainda. Acho que tem que cuidar mesmo, hein, cara? Tem que cuidar. Então, vou ter que pegar minha máscara também, então, porque tá todo mundo conectado aí. Beleza. Pastor Udolci, Sim. vamos conversar um pouquinho sobre as especialidades de uma maneira geral, como é que a gente pode introduzir isso aí e como que começou, ou melhor, como é que se deu aí a ideia dessa nova especialidade da divisão aqui, que é a especialidade de biossegurança.
Bom, vamos dar um panorama geral. Acho que é bom, não só nós temos muitos bravadores aí que vão assistir ou estão assistindo e vão assistir depois também. E temos líderes regionais, conselheiros, instrutores, diretores e tudo. É bom a gente ter uma visão geral de como funciona isso. Se é uma coisa que é muito boa para desbravador, é realmente as especialidades. São coisas que realmente ele guarda, e são habilidades que ele desenvolve, são lembranças que ele guarda. O Desbrava Hunters foi uma boa ideia aí, viu? Uma boa ideia, porque a gente gostaria que realmente os desbravadores eles se dedicassem às especialidades e às classes. Essa palavra especialidade, no Brasil a gente tem que falar isso mesmo, especialidade. Mas nos Estados Unidos, que é onde surgiu o esquema de especialidades e tudo, eles chamam honors. E o que é honors? Honors não é exatamente especialidade. Na verdade, é o cara que ele é destacado na sua área, de tal maneira que se fosse colocar numa classe de A a Z, ele ficaria na classe A, porque ele sabe mesmo do negócio, ele defende o negócio, ele sabe o negócio. É claro que a gente não quer que um desbravador de 10 a 15 anos ele seja um biólogo formado, que ele seja um médico formado, uma coisa assim, mas na fase adolescente dele, que ele tenha conhecimento suficiente para ajudar alguém naquela área específica. Então, se a gente tem lá um camarada que tem a especialidade de primeiros socorros, a gente imagina que esse cara realmente sabe agir, sabe tomar as primeiras atitudes quando tem algum acidente que envolve algum ferido ou coisa assim, né? Agora, nós temos no nosso manual de especialidades e agora com as novas especialidades, nós estamos aí com quase 500 especialidades, 490 e tal. São muitas especialidades. Inclusive, quem já teve em alguns campuris, algumas vezes, em algum campuri eu levo, no campuri sul-americano eu levei, o banner que eu fiz com todas as especialidades que a gente tem, né? É realmente uma coisa que o pessoal fica louco para tirar foto e tal, e coisa, que beleza, todas as especialidades. Até alguns achavam que eu tinha todas as especialidades, mas cada vez que eu apresento, eu falo, olha, está aqui a minha faixa de especialidades aqui e tal, e depois eu falo, não, realmente isso aqui é apenas uma brincadeira e tudo. Ninguém tem 500 especialidades, ninguém tem 400 especialidades. Nós temos gente que realmente tem quase todas, mas ainda falta. Tem muitas especialidades que é difícil do cara fazer, porque ou é de coisa de neve, ou é de coisa de deserto, ou de coisas que realmente não dá para ele conseguir fazer, né? Bom, para a gente revisar as especialidades, para quem não sabe, realmente tem toda uma comissão, muitos profissionais da área, e nós estamos fazendo essa comissão para funcionar agora no segundo semestre e no ano que vem, quando vamos revisar todas as especialidades, vamos modificar alguns requisitos, vamos ajustar alguns requisitos e vamos atualizar, porque tem especialidades que já estão obsoletas. Então, até algumas vão deixar de existir, porque elas já não têm muita função hoje. E vamos acrescentar algumas novas, eu já tenho uma lista de várias especialidades, mas é claro que a gente vai acrescentar algumas, e então, possivelmente no final do ano que vem, nós teremos aí um manual de especialidades revisado, né? Agora, por que não lança especialidade toda hora e tudo? Justamente porque a gente não quer que o negócio cresça muito e que seja uma coisa totalmente impossível. Por exemplo, 1000 especialidades. Aí realmente é uma coisa meio utópica, né? Mas nós somos a divisão do planeta que tem mais especialidades. Então, por exemplo, eu descobri que eu faço parte da comissão mundial de especialidades e nessa comissão, ele tem um outro nome em inglês, mas é para revisar especialidades. E nessa comissão são só 4 pastores do mundo inteiro. Nessa comissão eu descobri, então, que tem, inclusive os outros 3, um deles ele tinha 80 especialidades na divisão dele e o outro tinha 50 especialidades. Então, realmente, eles ficaram assim, nossa, mas a divisão sul-americana tem tudo isso, uau, e tal. E eles começaram um processo
de tradução das especialidades para as divisões deles, para que eles tenham mais algumas especialidades lá. Agora, um minutinho, está tendo algum problema na transmissão. O Zoom não está conseguindo mandar a quantidade suficiente no Facebook. Acho que nós vamos ter que dar uma paradinha na transmissão e começar de novo, pastor. Ah, é? O que eu faço? Eles só estão conseguindo ouvir o áudio. Dá um tempinho, só que eu vou encerrar e iniciar de novo. Tá? Então, quem estiver acompanhando aí, só espera um pouquinho que nós vamos iniciar novamente, tá? Por favor. Não vai embora não, você que está nos acompanhando aí, é o momento que você tem para chamar mais gente aí para participar dessa especialidade, beleza? Tem que fechar a reunião do Zoom e abrir de novo, será? Não, não precisa não. Acho que não. Eu vou tentar só iniciar a transmissão novamente, só um minutinho. Ah, ok. No Zoom aqui pode continuar. No Zoom aqui pode continuar. É que é muito peso nessa live aqui, entendeu? É muita responsa, é muita experiência, é muito poder. Com muito peso aí o fio arrebenta, né? Fica pesado. Quanto tempo é previsto mais ou menos a live aí? A média tem sido 1h, 1h10, 1h15. Ah, sim. Acho que a mais longa foi... foi a primeira, foi com o Michel, deu quase 1h30. É que o Michel, ele se empolgou mesmo e foi embora, e a galera perguntando, mas foi muito legal. Foi quase 1h30, mas de sucesso total. Beleza. Só aquela live que as visualizações, elas aumentam pós, né? O pessoal vai vendo no dia seguinte. Pastor, tá no esquema Oi. aqui já. A hora que puder, eu já posso startar aqui, tá? Não, manda bala então. Tá, vou startar então. Ok, voltamos. Estamos ao vivo aí mais uma vez. Depois de ter aí uns probleminhas técnicos, nós estamos novamente aqui reiniciando a nossa transmissão. Hoje é mais um episódio do Desbrava Hunters e a especialidade é biossegurança. Nós estávamos conversando, ouvindo aqui o pastor Udolci falando a respeito das especialidades no mundo todo e de uma maneira específica aqui na divisão sul-americana. Não é isso, pastor Udolci? Sim, nós estávamos conversando aí, vou fazer um resumo aí para quem não pegou a primeira parte, faça um resumo aqui. Então, você que está acessando, está entrando agora, ou você que está revendo e tal, as especialidades são uma das coisas que mais marcam o mundo do desbravador. Realmente, elas são feitas para que a gente desenvolva novas habilidades, novos conhecimentos. A gente gostaria que, assim como temos colecionistas de moedas, colecionistas aí de bíblias, colecionistas de livros, colecionistas de tantas coisas, de selos, etc., que a gente tivesse colecionistas de especialidade, mas não porque o cara foi lá e conseguiu comprar um negócio lá e pôr na faixa. É de gente que realmente se especializou e gosta de estudar e gosta de aprender novas coisas. E desbravador é isso. E você tem desbravador um mundo inteiro para descobrir, mas em vez de se descobrir as coisas erradas desse planeta, quero que você descubra as coisas boas desse planeta, coisas que realmente podem te ajudar a ser uma bênção para as pessoas, a te ajudar a ter novas habilidades e até te ajudar a escolher uma profissão. Eu tenho visto nesses últimos anos quantas pessoas hoje estão numa profissão porque elas foram encaminhadas no Clube de Desbravadores. Então, nós temos biólogos que hoje são assim porque ele gostou dessa área quando começou a fazer especialidades nessa área. Nós temos veterinários que foram assim porque também gostaram de estudar sobre animais quando estavam aí com os desbravadores. E temos tantos outros profissões hoje, profissionais, que tomaram a decisão enquanto estavam fazendo as especialidades. Porque aí viram, nossa, eu gosto muito disso aqui, eu gosto muito disso aqui. E aí ele fazia a especialidade, depois ele fazia uma outra que era
conectada com aquela, uma outra, até fazer um mestrado naquela área e tudo, isso é muito importante. Sobre as especialidades, eu estava falando que a gente tem o maior número do mundo. Nós temos, então, umas 490 e tantas especialidades. Nós vamos fazer uma revisão no segundo semestre do ano que vem para tirar algumas que são obsoletas e para renovar requisitos das especialidades para ficar mais atualizado, para facilitar também para alguns, para fazer que a especialidade seja realmente muito legal, seja realmente compreensiva e possa ajudar o desbravador a ele não fazer um negócio porque é forçado, não fazer porque tem que fazer e tal, só para responder pergunta, mas que realmente ele sinta a alegria de ver que aquilo é útil para ele, que aquilo é bom para ele. Para isso, temos uma grande equipe de profissionais espalhados no Brasil inteiro, gente que é regional, gente que é diretor, mas também é profissional em várias áreas. Profissional em educação física, profissional na área de biologia, profissional na área de ciência, etc, etc. E nós vamos, então, usando essas pessoas, usando o conhecimento dessas pessoas para agilizar a nossa especialidade. As nossas especialidades. Nós temos um plano de, quem sabe, para 2022, ali talvez no meio do ano 2022, mais ou menos, a gente ter as especialidades revisadas. Então, não significa que agora quem fez vai perder, nada disso, só revisando para ir atualizando, etc. Nós temos várias divisões no mundo, nós somos 15 divisões no mundo, contando com as duas divisões são campos missionários, mas nenhuma delas tem o número de especialidades que nós temos. Nem os Estados Unidos têm o que nós temos. Então, eles estão, algumas divisões têm 80 especialidades, outras têm 40 especialidades, 50 especialidades. Então, realmente, eles têm que ainda traduzir muito do nosso material já foi traduzido, já começou um processo, já faz uns 4 anos, 3 anos e meio, de tradução para atualizar em outras divisões também. Agora, nós não lançamos especialidade de qualquer jeito. Então, nós lançamos, a única pessoa que pode lançar especialidade, a única pessoa jurídica no caso, a divisão sul-americana. Então, a associação não lança especialidade, a União não lança especialidade. A gente lança pela divisão quando pode ser utilizada em qualquer um dos 8 países da América do Sul. Nós temos 330 mil desbravadores, são áreas diferentes, são países diferentes, geograficamente diferentes, politicamente diferentes, culturalmente diferentes, e principalmente com, como é que podemos dizer assim, um background diferente em termos de educação, em termos de cultura, já falei, mas em termos de extrato biológico, se eu posso dizer assim, né? Está me fugindo a palavra aqui. Cada região, por exemplo, nós temos deserto aqui na América do Sul, e nós temos gelo na América do Sul, e nós temos montanhas na América do Sul, e nós temos praias na América do Sul. Então, quando eu lanço uma especialidade, ela tem que, pelo menos, ser possível ser feita na grande maioria da América do Sul. Por exemplo, se alguém quer fazer uma especialidade sobre conhecimento de uma rocha, digamos, só que essa rocha só tem no centro do Brasil. Então, não vai ser possível lançar a especialidade, porque vai servir só para Goiás, talvez Mato Grosso, etc. Né? Então, nós temos que fazer uma mais geral. Agora, não lançamos assim, direto, especialidade, justamente por causa que a gente não quer crescer muito o número para ficar só para dizer que tem uma grande quantidade, mas agora, por causa da pandemia, nós resolvemos, então, fazer uma força-tarefa com vários profissionais e tudo, fizemos vários estudos, tipo, trabalhando dia e noite para lançar uma especialidade que seja útil, em primeiro lugar, útil para o desbravador, segundo lugar, que ele possa fazer em casa, e terceiro lugar, uma especialidade que não seja assim específica sobre coronavírus, porque a gente não tem nenhuma especialidade que é específica sobre uma doença. A gente não foca nesse caso. Vamos fazer uma especialidade sobre sarampo, por exemplo, uma especialidade sobre gripe ou coisa assim, né? Bom, por que decidimos fazer sobre biossegurança? Primeiro, porque biossegurança é mais abrangente do que só uma pandemia, uma epidemia, uma coisa local, né? Inclusive, na especialidade, vocês, desbravadores, que estão acompanhando aí, talvez já estejam com as perguntas da especialidade aí,
você vai notar que não tem nenhuma pergunta sobre coronavírus. E aí? Me pergunta por quê, biólogo? Por que será? Pastor Udossi, por que nessa especialidade não tem ali, nem menciona o Covid-19? Por quê, pastor? Boa pergunta isso aí. Na verdade, é o seguinte, primeira coisa, a especialidade a gente faz ela geral, quer dizer, tudo bem, nós temos uma especialidade sobre areia, mas você não estuda só um tipo de areia, são vários tipos de areia. A gente tem uma especialidade sobre cacto, mas você não estuda só um tipo de cacto, você tem várias espécies de cacto, como se planta um cacto, como se rega o cacto e tantas coisas assim, né? Agora, sobre essa situação do Covid-19, que, na verdade, Covid-19, segundo eu aprendi nos meus poucos conhecimentos, apesar que minha esposa é enfermeira, né? Covid-19 é o nome da doença, que é causada pelo SARS-CoV-19, coronavírus 2019. Então, o nome do vírusinho, é comprido, é SARS, coronavírus, 2019 e tal. Quer dizer, por isso que o pessoal junta para Covid-19. Mas Covid-19, na verdade, é a doença que é causada por esse coronavírus, né? Nós não fazemos a especialidade específica sobre o Covid-19 por duas razões. Primeira, porque nós não fazemos sobre uma doença específica só, não é a propósito a gente fazer. Se fosse assim, imagina, a gente ia ter que fazer uma sessão, especialidade só sobre doenças, 5.000 especialidades, porque aí, faz uma sobre câncer, faz uma sobre não sei o quê, faz uma sobre dor de cabeça, faz uma sobre dor de cotovelo e tal, aí não vai dar, entendeu? Então, a primeira é essa, a gente não tem uma específica, o objetivo não é fazer isso. Segunda é a seguinte, a gente não tem todas as informações abalizadas sobre o coronavírus. Porque você mesmo sabe que a gente tem todo dia, inclusive quem está em casa, todo mundo está em casa, né? Você está vendo os jornais, inclusive eu nem estou vendo os jornais mais, porque é sempre a mesma coisa e tal, né? Não é que eu não quero saber da notícia, é porque realmente a gente vê que há muito fake news. Inclusive nas melhores emissoras de televisão, há muito fake news, há muita ideologia política. Há uns que são a favor do governo e aí falam bem do Covid. Outros são contra o governo, aí falam que está morrendo todo mundo, né? Nenhum nem outro está certo. E a gente tem pouca informação concretizada cientificamente para chegar e ensinar para o desbravador. Por exemplo, quer ver uma delas? Talvez o Bruno possa até ajudar aí nessa história. Por exemplo, o pessoal diz assim, quem pega a doença, o Covid-19, né? Quem pega essa doença, quem recebe essa doença, se ele passa da doença, significa que ele fica imune à doença. Então, é o seguinte, ele não pega mais esse Covid-19. Se ele passou por ela, então ele venceu e tal, e coisa, recuperou e tudo, então ele não pega mais a doença. Bom, esse é um grupo de pesquisadores que falam. Mas já tem um outro grupo que diz, não, é possível ele pegar de novo, assim como a gripe você pega de novo e tal, apesar que vai estar vacinado, mas daqui a pouco pega de novo. Então, essas são informações desencontradas, né? Como essa, tem uma porção de outras informações. Então, dizendo, máscara não resolve. Na verdade, nós sabemos que máscara ajuda muito mesmo, né? Não significa que ela é a única solução, né? Mas aí fica uma série de coisas. Por exemplo, uns dizem assim, no metal o vírus fica 5 horas. Quer dizer que no corrimão lá do prédio e tal, o vírus fica grudado no corrimão de metal lá 5 horas. Mas já vi gente dizendo que o vírus fica 2 dias. 2 dias. E já tem gente dizendo que o vírus vem na caixa da China e chega no Brasil. Você compra um negócio da China e chega com o vírus de presente. Quer dizer, tem muito fake news, muita coisa que não está batendo, né? Então, Oi? Então, tem muitas teorias, pastor, por aí, que ainda não se sabe ao certo o que é verdade, o que é invenção, o que é especulação, e aí por isso a gente não tem ali, não foi possível colocar a menção do Covid-19, certo? Sim, exatamente, porque o propósito nosso não é assim, bom, lançamos uma especialidade sobre a doença do coronavírus, que o coronavírus causa, que é o Covid-19 e tal.
Bom, a gente não tem todas as informações. Então, mesmo hoje, você, por exemplo, eu estava escutando um áudio de um médico dizendo assim, não adianta usar máscara, é melhor que o pessoal se infecte mesmo. Não use máscara, vai lá, vai melhor infectando mesmo, os velhos tal não saem, então velho não sai de casa, mas os novos podem sair, vai infectando que você vai vencendo e tal, e aí daqui a pouco está todo mundo imunizado. E, bom, então, um médico falou isso aí. Só que dali 2 semanas, o médico gravou outro áudio. Não é assim não, realmente eu vi, conversei com outros colegas e tal, tem que usar máscara todo mundo mesmo e tal. Então é assim, o pessoal está meio confuso. Eles falam dessa tal da curva, né? Não, nós temos que achatar a curva e tal e coisa. O problema é o seguinte, que se ficar todo mundo trancado, vai demorar muito para esse pessoal ficar infectado e aí vai ser uma crise geral mesmo. É melhor ir infectando mesmo e tal, e soltando o povo, infectando. Quer dizer, então é muito desencontrado. E eu não quero que o desbravador fique buscando informação onde ele não tem base. Quer dizer, será que isso aqui é certo? Ah, mas eu vi numa pesquisa científica. Ok, mas só porque fala que é pesquisa científica, não resolve nada. Quem que está patrocinando a pesquisa? Por exemplo, se a Coreia do Norte está patrocinando uma pesquisa científica, eu fico meio desconfiado. Já não é muito confiável aí, né? Não, por que está fazendo a pesquisa? Não, para provar que aqui não tem essa doença. Ah, não tem aí ou vocês não estão anotando os que morrem por causa dessa doença, né? Então, tem coisas muito desencontradas. Por exemplo, uma coisa que isso é uma curiosidade minha, como eu sou leigo no assunto, mas eu estou estudando várias coisas sobre esse tema e tal, né? A imunidade é a chave. Se a imunidade é a chave, significa o seguinte, que se o seu corpo tiver uma imunidade alta, então vai ser mais difícil você ser afetado. Não é que você não vai pegar a doença, pode até pegar, mas não vai fazer tanto mal para você. Vai estar uma gripe, alguma coisa assim. Como que a gente aumenta a imunidade? Bom, aí nós temos uma conselheira muito sábia, porque Deus inspirou essa conselheira. E Deus inspirou Ellen White dizendo algumas coisas sobre doenças infecciosas. Uma das coisas que ela diz, por exemplo, é sobre a facilidade das pessoas que têm uma alimentação baseada em carnes, de elas terem facilidade de pegar a doença. Então, isso ela já escreveu faz muitos anos. Faz mais de 100 anos que ela escreveu, 115, 120 anos, que ela escreveu que as pessoas que têm uma alimentação baseada em carnes, ela tem muito mais doenças. Bom, inclusive ela chegou a escrever o seguinte, que uma pessoa que tem uma alimentação baseada nesse tipo de alimentos que eu mencionei, ela tem 10 vezes mais possibilidade de ter doenças infecciosas. Ela mesmo disse, doenças infecciosas. Significa o seguinte, um alimento que não é o ideal. Agora você vai fazer uma pesquisa comigo. Bom, então como é que nós vamos calcular isso aí? Dá para anotar isso no planeta? Não dá para anotar. Mas tem um lugar para você pesquisar depois da live. Pesquisa depois da live o seguinte. Isso é só curiosidade, isso não tem a ver diretamente com a especialidade, mas só curiosidade. A Índia é o país que tem 46% da população que são vegetarianos. 46%. Na Índia existem mais vegetarianos do que em todo o planeta junto. E na Índia só tem, pode ver os números lá, eles têm 1.000 e poucos, 2.000 e poucos, não sei quantos agora lá que morreram, entendeu? É um número muito baixo, só que a Índia é o segundo maior país populoso do planeta. O primeiro é a China, o segundo é a Índia. E está do lado da China ali, né? Geograficamente. Não, geograficamente, exatamente. Se está do lado da China, começou lá na China, eles estão na divisa. Só que a China é um país grande. A Índia também é grande, só que em relação à China, a Índia é um estado da China. E a Índia o pessoal dorme em beliche de 10 camadas, porque é tudo amontoado. O pessoal é muito pobre na Índia. Então, lá deveria de ser muito mais fácil de propagar a doença e tudo. E apesar de todo esse tempo, desde novembro até agora, a Índia continua com os números muito baixos lá. Eles têm mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, eles têm só um pouquinho menos de habitantes que a China. Então, não tem América do Sul, não tem América do Norte, não tem Europa,
que tem tanto habitante quanto tem da Índia. E por que que lá o negócio não vai tanto? Bom, pode ter outras explicações, mas uma delas é bem interessante, porque eles têm uma alta quantidade de gente que se alimenta de vegetais. E nós sabemos, isso é uma outra coisa também, que o coronavírus, esse é um tipo de coronavírus, nós estamos falando que causa o Covid-19, mas tem vários coronavírus, que eles são uma mutação de um vírus que saiu de um animal, seja morcego, seja cobra, serpente, seja tem os outros animais que eles usam na China lá, não é? A gente sabe pangolim, que né? existem outras doenças que são... Oi? O pangolim também Sim, é um animal, é uma comida até exótica lá. E aí sim. parece que descobriram que na primeira camada ali do casco desse bicho, do pangolim ali, parece que foi encontrado também foco do coronavírus. Eu estava vendo um documentário sobre o coronavírus, que eles mostrando, então, a quantidade de vírus que tem o morcego. É um negócio realmente tremendo. Até eu que gosto muito, uma das especialidades que eu gosto muito de ensinar, que é de cavernas, né, de exploração de cavernas. Então, eu gosto de ensinar como fazer mapeamento de caverna, como fazer estudos espeleotemas, como a gente pode nomear os locais dentro de uma caverna, como descobrir a saída, a entrada, etc. As coisas todas de caverna. E uma das coisas é a fauna, né? A fauna cavernística que nós falamos. E realmente, com esse negócio de morcego e tal, cara, não é que eu comia morcego, não, mas a gente fica meio próximo do bichinho, né? Só que é claro que a gente tem que evitar um pouquinho, porque o negócio é complicado. O H1N1, segundo alguns estão falando, né? O H1N1 é uma mistura de dois vírus, o vírus da gripe humana com o vírus da gripe das aves. E esses dois vírus, da gripe das aves e da gripe humana, acabaram se fundindo no porco. E aí criou um novo vírus. E aí o vírus do porco, H1N1, que veio do porco, mas na verdade foi dois vírus se fundiram e tudo. E surgiu um outro coronavírus, etc. e tal. Então, como existem muitas informações, essa, por exemplo, de que o vegetariano tem mais imunidade, isso realmente é uma coisa que a gente pode comprovar, né? Mas não significa que agora, puxa, se eu comer um negócio e tal, eu estou lascado e tudo. Eu quero desafiar cada desbravador que seja um cara, já que você gosta da natureza, por isso é desbravador, que você procure também ter uma alimentação mais natural, mais integral e tudo, porque vai aumentar a sua imunidade, com certeza. Agora, sobre biossegurança, entrando aqui no detalhe da especialidade, então nós escolhemos esse nome, por quê? Porque biossegurança, e já respondendo a letra C, né, da pergunta 1 aí, já respondendo a letra C, porque biossegurança significa bio é vida, segurança, então, traduzindo aqui na linguagem dos pobres mortais, né, são ações, são informações e ações para ajudar a ter vida, ou para proteger a vida. Para proteger a vida. Então, para eu viver bem, é melhor eu não pegar doença, ok? Bom, tem vários tipos de doença, só que o foco dessa especialidade de biossegurança são que ações, que conhecimentos podem me ajudar a evitar ter doenças infecciosas ou receber esse tipo de doença no meu organismo, né? Por isso, biossegurança significa segurança da vida. Que coisa eu posso aprender para eu realmente proteger a minha vida e a vida dos outros também. Maravilha, pastor. Então, e lembrando todos os desbravadores que estão visualizando agora essa transmissão, participando aqui dos Desbrava Hunters, que faz parte da lei dos desbravadores cuidar do nosso corpo, né? Então, isso é um mandamento de Deus, isso a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, com ênfase ali, um versinho onde Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, essa especialidade, biossegurança, tem tudo a ver com os desbravadores realmente, e como cristão, né? Que entende que o corpo é realmente o templo, é um santuário onde Deus habita e quer usar em benefício, em bênçãos de outras pessoas. Vamos chamar aqui o nosso biólogo, o professor Bruno Gibilisco. Bruno, tá por aí? Tá tudo certo aí, Bruno? Ô, pastor, tranquilo. Tá me ouvindo normal agora? Tá tranquilo aí? Sim, por enquanto sim. Ok. Ô Bruno. Diga. Professor Bruno, o pastor Udolci, ele já deu aqui a definição do termo biossegurança.
mas na especialidade ela pede ali, né, lista 7 desses termos. E o que a gente pode falar a respeito desses termos? Aerosóis, agente de risco, material biológico, acidente químico ou biológico, incidente químico, patogênico. Explica um pouquinho para a gente aí essas palavras. Bom, vamos lá. Com relação aos aerossóis, né? Aerossóis nada mais são do que pequenas partículas que podem ser líquidas, mas também podem ser sólidas e estão dispersas no ar. Então, assim, de forma bem simples, partículas líquidas e sólidas que estão dispersas no ar. A gente pensa em aerossóis, a gente lembra de desodorante, né? Mas, por exemplo, poeira, são partículas, né, sólidas ali dispersas no ar. São aerossóis também. Nuvens também são aerossóis. Então, nada mais são do que partículas que estão dispersas no ar. A questão do material biológico é qualquer material que deriva de um ser vivo, né? Então, qualquer parte que deriva de algum ser vivo é chamado de material biológico. Os acidentes e incidentes, eles têm uma diferença peculiar. Todos eles são algum tipo de ação que provoca algum dano. Porém, acidente, ele provoca um dano muito mais grave. Um incidente, ele provoca um dano não tão grave, superficial, um dano assim, inesperado, né? Acidente, tanto quanto incidente, são situações inesperadas. Mas o incidente, ele não é tão grave assim quanto um acidente. Por exemplo, se tem uma reunião onde 2 pessoas discutem, a gente pode falar assim, olha, aquelas 2 pessoas tiveram um pequeno incidente, mas já foi resolvido. Ninguém se feriu, né? Não aconteceu nada de grave. Diferente de uma pessoa sofrer um acidente com um veículo de transporte. Então, só para diferenciar um pouquinho aí a questão do acidente para incidente. Quando a gente fala de acidente químico ou biológico, é quando envolve algum tipo de lesão à saúde, um pouco mais grave, relacionado a itens, materiais biológicos ou químicos, né? Então, de repente, ali uma mistura com composição química, ela pode causar uma lesão na pele, né? É um acidente químico. De repente, pode provocar uma doença, é um acidente biológico. E a questão do patogênico, né? A palavra patogênico, ela refere-se a algo que é um agente infeccioso, né? Algo que é capaz de provocar alguma doença. Então, a gente tem vários agentes que são patogênicos. Drogas são agentes patogênicos, né? A falta de saúde vai promover alguns agentes patogênicos. Então, a patogenicidade é a capacidade de provocar doenças. Muito legal. Só para pontuar, ou talvez até ilustrar, o material biológico, professor Bruno, pode ser, por exemplo, uma gota de sangue, saliva, coisas assim, não é? Secreção do nosso organismo, tudo isso é um material biológico. Sim, é um fio de cabelo, o suor, né? Uma lágrima, uma coriza, né? A secreção, qualquer parte do seu corpo é considerado material biológico. Qualquer parte de qualquer ser vivo, né? Qualquer parte produzida, não só que forme a composição de ser vivo, mas algo que o ser vivo também produza, também pode ser considerado material biológico. Legal. Agora, esse material biológico, em muitas enfermidades, muitas doenças infecciosas, esse material biológico que acaba, então, proliferando, infectando outras pessoas, certo? Aí, para proteção, isso, então, da pessoa, aí vem, então, o uso de EPIs. É isso mesmo? Estou indo para o caminho certo aqui? Isso, é exatamente a sequência da história aí, né? Então, já que existem muitos materiais biológicos que são agentes patogênicos, né? Eles podem carregar doenças, carregar vírus, bactérias e outros micro-organismos. Esses agentes, então, precisa-se de ter alguns cuidados para que evite situações como, por exemplo, a que estamos vivendo nessa pandemia. Daí a palavra biossegurança, né? E a biossegurança, ela é definida, ela é regulamentada pela Anvisa. Existe uma lei para isso. Se alguém quiser depois, tiver mais curiosidade, pode pesquisar a lei número 11.105,
que é uma lei federal. Ela trata ali sobre a biossegurança, ela determina as regras da biossegurança, determina os procedimentos, ela vai falar ali também dos EPIs, ela vai associar o assunto, né, biológico e de saúde e segurança pública. Uhum. Muito legal. Bom, fazendo uma pergunta aí, aproveitando que nós temos o biólogo aí, nosso organismo é uma bênção do Senhor, uma bênção de Deus. Deus nos deu várias reações a alguns organismos ou micro-organismos que a gente, hoje, parece uma coisa comum, mas Deus colocou na gente esse negócio. Por exemplo, se você se engasga com alguma coisa, você não fica sem fazer nada. O seu corpo mesmo pede, você começa a tossir e saltar, etc., porque você quer o ar, né? Se você está, por exemplo, com alguma coisa que está incomodando a garganta, você tosse, etc., né? E se tem alguma coisa que incomoda o nariz, ou entrou alguma coisa, ou um pó, ou um germe, alguma coisa e tal, a gente espirra. E o espirro é uma coisa inventada por Deus para tirar fora o que está incomodando, né? Pensando nisso, um parênteses aqui, pensando nisso, eu gosto de espirrar, e espirrar com força mesmo, entendeu? Com força de um jeito que os caras até escutam, quem está morrendo aí, quem está morrendo? Eu falei, não, cara, eu estou espirrando, mas precisa espirrar tão alto assim? Eu falei, cara, se eu estou com um monte de vírus aqui dentro, eu quero soltar para todos vocês, pega todo mundo o vírus que eu estou soltando aí. Na verdade é uma brincadeira, porque a gente não faz isso, né? Mas agora, com esse risco que está todo mundo aí pensando, será que alguém tem coronavírus ou não tem e tudo? Então, nós, bravadores, estamos sendo preparados pela mídia também, etc. Mas a própria especialidade também nos ajuda a pensar, né? Que coisas nós podemos fazer para evitar o contágio ou evitar contaminar alguém. E aí é que entra o tal do EPI. Mas o EPI é o nome de um partido político? EPI é o nome do quê? De um ET diferente? O que é o EPI? Mostra, fala para a gente aí, Bruno. O que é o tal do EPI aí? Bom, os EPIs são equipamentos de proteção individual, né? E tem o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. São equipamentos que, na verdade, eles vão nos ajudar a evitar a proliferação de doenças e também a proliferação de riscos à nossa saúde. Então, a gente precisa desses EPIs, desses equipamentos, como, por exemplo, aí, a máscara. Isso aqui é um EPI. Né? Isso, mas não é só esse EPI, né? Porque todas as áreas do nosso corpo, que são áreas potencialmente de risco, de contágio, elas devem ser protegidas. Então, você tem as luvas para as mãos, você tem calçados específicos para os pés, você tem aventais, né, para a grande parte do corpo, a parte da frente do corpo. Você tem roupas que, na verdade, parecem roupas de astronauta, né, que cobrem o corpo inteiro. Você tem máscaras, né, faciais que cobrem o rosto inteiro, não apenas a boca e o nariz. É que a boca e o nariz, né, pela respiração ali e pela saliva, são canais muito fáceis de contaminação. Então, a gente fala e sai partículas da nossa boca. A gente respira e sai partículas do nosso nariz e a gente nem percebe. Muitas delas são praticamente invisíveis, né? E a gente só se dá conta disso na hora de uma contaminação. Por isso a importância aí da questão dos EPIs, que são os equipamentos, né, de proteção individual. Agora, o seguinte, nós temos, por exemplo, tem toucas também, né? Toucas também são EPIs. Toucas são usadas e tal. Acho que os caras que foram para a Lua, os caras estavam se preparando para não pegar nenhum vírus na Lua lá, né? Porque eles usavam um tipo de roupa aí que tapava tudinho. E eu acho que também os caras que trabalham com mel, com abelha, os caras também estão bem protegidos, né? Porque os caras usam desde bota até o chapéu, só tem um pedacinho para respirar ali, né? Agora, vamos então fazer o seguinte, Bruno, ajuda a gente aí e mostrar uma coisa que o desbravador precisa saber. Então, eu coloco isso aqui para por exemplo, mais alguns dias, o clube pode voltar à atividade, mais umas semanas, talvez mês de junho, talvez aí no julho, a gente não sabe ainda, né? E o desbravador vai precisar sair. Se ele sai, ele usa a máscara. Então, o jeito de usar máscara
É bem simples. Se você está coçando o nariz, você coça com a mão assim, né? Coça a orelha aqui e tal, puxa aqui e tal, puxa aqui tal. É assim que tem que usar mesmo? Como é que é o esquema? Na verdade, a sua mão é um grande potencial de contaminação, né? Ainda mais vivendo nesse momento. Então, você não deve tocar, né, nessa região da máscara, do tecido dela, você deve tirar pelo elástico, né, das orelhas, é o lugar mais seguro para evitar uma contaminação. Então, você não coloca a mão aqui, não coça, né? Às vezes você quer coçar por baixo, ou você enfia assim por dentro, né, para coçar o rosto. Tudo isso, se tiver ali um agente infeccioso, vai contaminar. Então, esses cuidados de manipulação, né, o manuseio dos EPIs, eles também devem ser tratados de forma séria, né? Porque não adianta nada você colocar a máscara, por exemplo, para ir na feira comprar alguma coisa, aí de repente você não usou luva, aí traz um alimento para casa, aí você tem preguiça, né, de lavar todas as laranjas, né? Tem preguiça, de repente, de lavar as bananas, de higienizar, de limpar. Nesse momento, isso é muito importante, né? Então, às vezes não é hábito, não é costume, mas a gente precisa tomar esses hábitos também, porque a gente está trazendo coisas de fora para nossa casa, e aí a gente tem a questão do contágio aí muito real, e a gente não sabe quem é que tem, porque muitas pessoas são assintomáticas, né? Ou seja, não demonstram sintomas, né? Embora possam estar contaminados. Ô, Bruno, eu queria que você nos ajudasse também, faz parte aqui da especialidade, a entender alguns termos que, de vez em quando, a gente ouve nos jornais, na mídia, de uma maneira geral. Por exemplo, explica pra gente qual é a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. É tudo a mesma coisa? Como é que a gente entende esses 4 termos que a gente sempre ouve por aí? Na verdade, são coisas diferentes, né? Embora estejam relacionadas. Quando você tem um surto, é um aumento inesperado de alguma infecção em algumas pessoas da população. Isso dentro de uma região específica. Ele não se alastra para vários locais. Ele fica numa região, num contexto ali específico. Por exemplo, aqui onde eu moro, em Mauá, nós tivemos um surto de dengue, né, no final do ano passado, e este surto, ele acarretou apenas 3 ruas de um bairro. Dentro de 3 ruas daquele mesmo bairro, mais de 60 pessoas foram diagnosticadas com dengue. Então, isso é um surto, né? Não se alastrou para mais regiões da cidade e nem para outras cidades. Então, o surto nada mais é do que um aumento inesperado de uma infecção numa região específica. Uhum. Aí, quando esse surto ele transcende as barreiras aí geográficas, então eles começam a se tornar epidemias, né? Então, essas epidemias são surtos provocados em várias regiões. Então, começa a atingir não só outros bairros de uma cidade, mas outras cidades, outros estados também, dentro de um mesmo país. Uhum. Só que quando isso torna de forma global, você atinge outros países e outros continentes, aí nós passamos a chamar pandemia. Então, veja que um surto, ele evolui para uma epidemia, que pode evoluir para uma pandemia. Uhum. E a gente também tem o caso das endemias, né? As endemias, elas não se relacionam à quantidade, né, de casos, mas sim à frequência com que ocorrem. Então, a gente, para se considerar uma infecção, uma endemia, ela tem que ocorrer ali por várias vezes naquele mesmo local. Aí a gente fala que ela é endêmica daquele local. Então, por exemplo, se a gente vai para o norte do país, febre amarela, ela é um surto endêmico lá, né? Então, assim, lá frequentemente ocorrem casos de febre amarela. Então, a gente tem essa questão da endemia, que ela é um pouquinho diferente porque não considera a quantidade, ela considera a frequência de casos. Uhum. Agora, pastor... interessante sobre essas palavras, o surto, a endemia, a epidemia, a pandemia e tudo. É bom o desbravador saber essas diferenças, né? O surto é uma coisa, então, localizada, uma coisa pequena. Até às vezes acontece um surto de gripe, né? Numa certa região aí, por causa do frio, deu um frio muito forte, tudo, deu um surto de gripe na região ou outras coisas.
ou outros tipos de doenças, mas a maioria delas, ou quase todas elas, elas são transmissíveis. E é esse ponto que a gente precisa, então, pensar, desbravador, e você líder e tal, de que a gente precisa se precaver, porque não existe só o coronavírus 19, o Covid-19, tem outros que vão surgir mais para frente. Os vírus eles se adaptam, eles se amalgamam, eles têm situações diferentes que ocorrem. Nós conhecemos na história várias outras situações assim. Então, uma coisa importante é realmente a gente ter o nosso hábito, o nosso costume de a gente ter uma atitude diferente enquanto a gente está em contato com as pessoas. Então, os costumes, por exemplo, de espirrar, de tossir e coisas sem colocar a mão na frente ou sem se proteger, ou proteger outras pessoas, né? O costume, às vezes, ficar beijando, vou beijar e tal. Cara, se você soubesse o que tem na saliva da outra pessoa, talvez você ficaria um pouquinho longe e não com tanta vontade de beijar a menininha lá, entendeu? Porque o negócio não é tão puro assim como se parece. Então, nós temos que ter os nossos cuidados. E a gente, mesmo agora nós estamos tendo cuidado. Mas eu pergunto, e depois que passar? Aí depois que passou, aí, então agora vamos abraçar à vontade, aí vamos beijar à vontade, vamos etc. Não, meu amigo, você tem que ter um cuidado, mesmo porque o principal de tudo é que o inimigo, ele é invisível. Então, você vai olhar essa pessoa assim, essa pessoa está com uma cara de coronavírus e não tem nada de cara não, cara, porque ninguém tem cara de coronavírus, entendeu? Mas eu estou desconfiado porque ele deu um espirro. Se ele deu um espirro, então... Por exemplo, tem gente que está meio traumatizado aqui perto da minha vizinhança, né? E quando um tosse, os outros, ixi, o cara tossiu, e o cara tá... Né? Então, a gente não pode ficar nesse medão, mas nós temos que mudar os nossos hábitos. Então, aprender a espirrar do modo certo, a tossir do modo certo, a ter uma distância segura das pessoas e tudo, principalmente enquanto vai terminando essa pandemia. Ô pastor, qual é a diferença entre isolamento e quarentena? Porque a gente tem ouvido, né, essas duas expressões por aí, isolamento social, quarentena, é a mesma coisa ou a gente precisa diferenciar agora aqui? A quarentena é uma reclusão onde as pessoas ficam realmente ali fechadas e tal para evitar que a doença se espalhe, né? É uma referência que vem da palavra 40, vem de 40 dias, porque normalmente quando se faz uma coisa dessa não é ficar só aí 10 dias ou 5 dias, mas não significa que toda quarentena tem que ter 40 dias. A nossa quarentena vai ter 80, 100 dias, sabe lá, a gente não tem noção exata sobre isso, né? Bom, o isolamento social, ele tem o objetivo de segurar as pessoas que são sintomáticas ou, como diz a definição, para evitar que elas transmitam, quer dizer, então, o isolamento social é o seguinte, pessoas que têm, por exemplo, maior risco de transmissão ou de receber a doença, então elas ficam isoladas socialmente. Então, isolamento social não é todo mundo, quarentena é para todo mundo. Se a gente pode definir assim, meio rapidamente a história, né? Uhum. Então, alguns falam, por exemplo, nós somos a favor do isolamento vertical. E os outros falam, não, eu sou a favor do isolamento horizontal. O que é isso? Então, o isolamento vertical é o cara que tem acima de 60 anos. Então, esse cara não pode sair de casa de jeito nenhum. Esse é o isolamento vertical. Então, são algumas faixas etárias ou de população que não pode sair. Então, por exemplo, digamos que o governo de São Paulo toma uma decisão dizendo assim, nós queremos fazer isolamento vertical, em outras palavras, fica em casa, não sai mais quem tem acima de 60 anos por causa do risco de, ao pegar a doença, vai ter mais um percentual de morte muito mais alto. Quem vai ficar em casa? Quem tem problemas de doenças congênitas ou doenças, etc., vários tipos de doenças. Então, se o cara já tem uma doença crônica ou várias doenças crônicas,
esse cara, mesmo que ele tenha 20 anos de idade, ele fica no isolamento vertical. E o isolamento horizontal, ou alguns chamam também de quarentena, é aquele esquema que fecha tudo, quer dizer, não sai ninguém. Nós estamos fechando tudo, por exemplo, lá no Peru, nós tivemos casos lá de gente que saiu na rua e apanhou, porque juntaram um pessoal lá e bateram no cara de paulada mesmo. Cara, você não pode estar na rua, volta para casa, porque lá é isolamento horizontal, geral. Aqui também alguns lugares estão chamando esse tipo de isolamento, que é compulsório, que é realmente proibido de sair, esse isolamento horizontal, de lockdown, né? Aquela expressão que vem do inglês de lacrar, de fechar, tudo mesmo. Então, o isolamento vertical é para um determinado grupo de risco, certo? Eu imagino, por exemplo, que agora, por exemplo, está no lockdown, que o pessoal está dizendo, vamos travar porque está aumentando as mortes, está aumentando a transmissão e tudo, então vamos fechar, né? Mas eu imagino que mais para frente, pela situação da pobreza extrema, do desemprego geral, da crise financeira geral e tudo, e por estar diminuindo o contágio e o número de mortes, que eles vão liberando aos poucos e vão adotar o isolamento vertical. Quer dizer, está liberado e quem? Mas quem está liberado? Todo mundo? Não. Vamos esperar escolas um pouco mais, mas o comércio começa depois, aí então aos poucos vai relaxando o isolamento. Entendi. Pastor. Professor Bruno, eu queria te envolver agora. Eu sei que é um grande desafio. Na especialidade aqui, pede uma pesquisa, um esclarecimento sobre algumas determinadas doenças infecciosas que o planeta aí já experimentou. Nós não precisamos aqui, necessariamente nessa live, cumprir ou dar todas as respostas das especialidades, mas sim estimular, né? Dar a grande maioria, mas estimular para que a pesquisa continue aí com o desbravador. Mas eu gostaria que você conversasse, falasse aí em poucas palavras sobre algumas dessas enfermidades aí que aparecem nos requisitos dessa especialidade de biossegurança. Talvez selecionar uma ou duas ou três aí que você julga ser as principais. Ok. A gente vai falar de algumas aí, talvez de outras que não dê muito tempo de explanar, eu posso fazer algum comentário mais breve assim, mas, por exemplo, ali a peste negra, né, ela foi uma doença terrível, né, e dizem que a origem foi na China, e ela começou ali como um surto, né, virou uma epidemia e transformou-se numa pandemia quando atingiu a Europa. Só que ela faz muito tempo já que aconteceu, né, foi no século XIV. Ela foi provocada, né, a peste negra foi provocada por uma bactéria, a Yersinia pestis, esse é o nome científico da bactéria. E ela era transmitida, sabe como? Pelas pulgas que ficavam nos ratos, nos navios mercantes, né? Então, naquela época não existia avião ainda, né? Então, comércio pelo navio, né? Por meio da água, ele era muito forte. E ali, muitas pessoas ali, eles não tinham naquela época também toda a questão de higiene, né? De cuidados, né, da limpeza corporal, né, questão de saneamento básico. Então, tudo isso colaborava para que essas bactérias pudessem proliferar. E aí as bactérias eram carregadas pelas pulgas e eram transmitidas para ratos, que eram transmitidos para seres humanos, que passavam a transmitir também um para os outros. E ela era tão forte que a pessoa que adquirisse essa peste negra, ela poderia vir a óbito dentro de 5 dias. Então, 5 dias, tem casos de pessoas que morriam até com 2 dias, depois de estarem contaminadas por essa bactéria. E ela causava... Sabe dizer por que ela era chamada de peste negra? Sim, eu vou falar agora já. Eu vou só primeiro passar alguns sintomas, né? Porque ela causava, além de febre, vômito, só que não era um vômito comum, era vômito com sangue. Dependendo das pessoas também, causava uma complicação no pulmão, né? Aí vinha com dificuldades respiratórias. E ela causava manchas negras, por isso ela ficou conhecida como peste negra, né? Ou também peste bubônica, né? Também pode ser conhecida dessa forma. Essas manchas negras, elas eram causadas pela seguinte questão: algumas bolhas, né, surgiam na pele e essas bolhas eram cheias de pus. E esse pus, ele oxidava com o oxigênio do sangue
e tornava essa bolha num tom escuro, mais preto. Então, a pessoa ficava realmente com a pele toda preta, né? Com manchas pretas na pele, né? E aí adquiriu esse nome aí de peste negra. E ela foi tão cruel que ela matou, pelos estudos, né? Matou de 75 a 200 milhões de pessoas nessa época onde que ela estourou, né? Que ela explodiu. Então, assim, a gente está vendo que o coronavírus está sendo o motivo de morte de milhares de pessoas também no mundo todo, mas essa peste negra, ela realmente devastou uma grande parte ali do continente europeu e um pedaço da Ásia. Na verdade, Europa e Ásia todas foram as mais atingidas, né? Agora, só para falar um pouquinho a respeito da gripe espanhola, a gripe espanhola, ela também foi bem cruel, porém, ela durou só 2 anos, né? 1918, é conhecida também como a gripe de 1918 e 19. Então, nesses anos, o que aconteceu? Eu vou falar um pouco da gripe espanhola para chegar na H1N1, né? Que até que o pastor Dolci citou aí, da gripe aviária, que é a H5N1, né? E aí surgiu a gripe suína, né? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito disso daí, mas começando com a gripe espanhola. Então, essa gripe espanhola, ela é pelo vírus influenza. O coronavírus, ele é um tipo, como o pastor Dolci citou, o coronavírus é o agente infeccioso que causa a doença COVID-19. Então, COVID-19 não é a mesma coisa que coronavírus, né? Coronavírus é o agente infeccioso e COVID-19 é a doença causada por esse agente infeccioso, que no caso é um vírus. E a gripe espanhola, o vírus que causa ela é o vírus influenza, né? E o vírus influenza, ele também causa outros tipos de doenças que a gente também conhece. Mas o vírus influenza, ele também é conhecido como H1N1. E aí tem vários tipos, né? Se você vai para o vírus influenza A, aí você já vai para a gripe suína, né? Então, esse vírus da gripe espanhola, ele infectou na época 1/4 da população mundial. Ele matou mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, ele também foi um vírus muito letal. E ele teve um segundo surto no ano de 2009, né? O H1N1. E por que se chama gripe espanhola? Porque estava na época da Primeira Guerra Mundial, né? Na época de guerra. E aí, como época de guerra, muitas pessoas morriam devido à guerra, vários países eles estavam ignorando as mortes causadas por esse vírus. E a Espanha, ela contabilizava, ela não ignorava. Então, a Espanha cresceu, né? Os olhos do mundo para a Espanha com relação à morte por H1N1, e aí deu-se o nome de gripe espanhola. E aí a gente chega, né? Tem aqui citando também a varíola, o tifo, mas a gente chega no qual que é o outro requisito aqui? A gripe suína. A gripe suína também a gripe A, também conhecida, né? Também é um vírus do tipo influenza. Deixa eu só fazer um comentário a respeito de vírus, né? Antes de falar dela. Existe um debate muito grande aí a respeito de vírus, ser um ser vivo ou não. Na verdade, vírus ele não é um ser vivo. Até então, cientificamente, vírus não é considerado ser vivo. Porque para ser vivo, tem que ter ciclo de vida, nasce, cresce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Tem que ser formado por células. Ele precisa ter ele precisa se alimentar e respirar de alguma maneira, né? Cada um tem um processo. O vírus, ele não é formado por célula. Então, logo no primeiro requisito para ser um ser vivo, que é a presença de células ser formada, a menor partícula de um ser vivo é a célula. E vírus não tem célula. Aí chamam de seres acelulares. Mas o vírus, né, as pessoas falam, até médicos às vezes, né, precisamos matar o vírus. O vírus não mata porque ele não é ser vivo. Então não dá para o que não é vivo não consegue morrer. É igual se eu colocar uma maçã em cima da mesa e falar assim, precisamos matar essa maçã. Ela não vai morrer, ela não é um ser vivo, mas ela pode ser destruída. E aí o pastor, o Dolci, ele comentou, né, que algumas pessoas dizem que o vírus fica ali ativo no metal por 5 horas, né, por dias. Vamos tentar entender isso um pouquinho. O vírus, ele é feito de matéria orgânica, de proteínas. Ele tem um capsídeo, que é uma cápsula que envolve ele, feito de proteínas e lipídios.
Nós também somos feitos de proteínas e lipídios. Então, é matéria orgânica, é matéria de organismo. Só que o vírus, ele é igual uma pedra. Se eu colocar uma pedra em cima da mesa, a pedra não vai se movimentar, ela não vai sair de lá, a não ser que alguém interfira, mexa, ou jogue água, ou vento, alguma ação externa a mova de lá. Senão ela vai ficar paradinha lá até que sofra alguma alteração. O vírus, fora do corpo humano, ele é chamado de víron, não é vírus. Vírus, ele só é chamado quando ele está dentro da célula. Então, ele também é chamado de um hospedeiro infeccioso, né? Ele é um parasita obrigatório, ele precisa estar dentro de uma célula para ativar a função viral. E ele ativa a função viral e as pessoas confundem a função viral com o ciclo de vida. Por exemplo, um vírus é capaz de se reproduzir. Todos os seres vivos são. Ok. Só que uma máquina de Xerox também é capaz de reproduzir. É um tipo de reprodução. Uma linha automotiva também reproduz carros, né? Então, você tem ali sistemas de reprodução que são diferentes, óbvio. Só que o vírus, ele, na classificação para ser vivo, ele não se encontra em nenhuma classificação, né? O Whittaker, ele definiu uma classificação em 5 reinos, que é o reino Monera, é o reino das bactérias, reino protista, os protozoários, reino fungi, os fungos, reino animal e reino vegetal. Vírus não se encaixa em nenhum desses reinos. Então, assim, existe ali toda uma dificuldade para... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui, a imagem aqui, ela deu uma travada. Mas, assim, existe uma dificuldade aí com relação a isso, né? Então, vírus, cientificamente, ele não é considerado um ser vivo, embora tenha-se debates, né? Tem o lado dos cientistas que acham que e tem o lado dos cientistas que comprovam, né, nas suas teorias que não é. Mas tem um debate em relação a isso. Agora, sobre o H1N1, ela é uma doença que né, saiu de surto, né, e virou uma epidemia. E essa doença, eu posso falar um pouquinho dela porque eu tive essa doença, né? Eu fui contaminado pelo H1N1. Então, o que eu sentia? Eu tive um pouco de febre, eu tive muitas dores nas articulações, então eu sentia qualquer estralar de dedos, né, de forma dolorosa. Então, todas as articulações do corpo doía. E eu cheguei aí no hospital, e aí o médico falou para minha mãe, olha, ele está com gripe suína, né? E aí minha mãe se assustou, né? Aí eu fiquei meio assim, né? Falei assim, será mesmo? Não, meio que não acreditei. E aí ele falou que ia dar os procedimentos, né? E que eu teria que ser internado, porque eu poderia piorar, né, o meu quadro clínico. Só que aí, como eu não estava com um quadro clínico ruim, ele falou assim, olha, vai para casa, toma esse remédio, se piorar, você volta. E aí a gente pediu oração na igreja, né? Eu lembro que foi o meu primeiro sábado, tirando a quarentena, foi meu primeiro sábado que eu não estive na igreja, eu fiquei em casa, né? E para mim foi terrível, porque é acostumado a estar na igreja, né? E assim, graças a Deus, né? Muita oração dos irmãos, eu não sei o que é essa doença, pelo fato de eu ter. Por quê? Porque eu só senti essas dores, e a gente sabe que o poder de Deus, né? Ele é tudo em nossas vidas. E as igrejas daqui de Mauá, né? Oraram por mim, e eu simplesmente não tive mais nenhuma complicação da doença. E quando eu voltei ao médico, o médico fez o exame e falou que eu não tinha mais nada, né? Então, assim, ele sumiu. Aí eu fico brincando, né? Gripe suína. Eu sou corintiano, é coisa de porco, então eu destruí, né? Então, essa gripe também, ela se tornou ali uma epidemia no ano aí de 2009 aqui para o nosso país. Uhum. Amém, viu, professor Bruno? Obrigado aí por esse testemunho, né, que você acabou dando aí de um livramento, uma cura aí que Deus lhe concedeu. Pastor Dolci, existem várias teorias de conspiração por aí e tal, dizendo que não pode submeter as crianças ou a população à vacinação.
que o senhor pensa a respeito disso, a importância da vacina? Sei que o senhor tem uma pessoa que, além de muito querida, muito inteligente, é também da área de saúde, a professora. Agora, o que o senhor pensa a respeito disso, a importância da vacinação como prevenção a surtos, pandemias e essas doenças todas? Nós temos um grupo de pessoas que parece que pensa em tal da conspiração o tempo todo. Inclusive, não, o homem não foi na Lua, né? O homem, os Estados Unidos colocaram os caras filmando no deserto lá e aí fizeram enganar o planeta inteiro e tal, porque os caras não têm condição de o cara sair da Terra, porque a Terra é o único lugar de pecado, a Lua não é. Os caras foram lá e aí levaram o pecado para a Lua também e tal, né? Tem a conspiração de tudo quanto é jeito. Tem a conspiração de que o logo da igreja é 666, porque lá tem 3 chamas que parecem um 6 e tal, não sei o quê. Então, são essas coisas que a gente tem que cuidar. Agora, nós não temos que fazer nem uma coisa nem outra, em outras palavras. Ser cego ao cientificismo, se a gente pode usar assim. Em outras palavras, dizer o seguinte, não, eu tenho uma pesquisa científica, então, se tem pesquisa científica, então tá certo. Não importa se a Bíblia fala ou não fala e tal. Por exemplo, a gente diz assim, tem pesquisa científica mostrando que o vinho faz bem para o coração. Ok? Mas a gente prega pela Bíblia e tudo que a gente não deve usar bebidas alcoólicas. E o vinho é alcoólico. Então, como é que é esse negócio? Mas tem na Bíblia lá dizendo que alguns tomaram vinho e tal, etc. Aí tem toda a questão da palavra. Mas tem também pesquisa científica mostrando que, na verdade, o suco de uva é que tem a qualidade dos flavonoides e tal e tal. Aí você vai ter que ver quem pagou a pesquisa. Por exemplo, quem pagou a pesquisa que o vinho faz bem são um sindicato, tipo um sindicato de vinicultores da França e dos Estados Unidos. Ora, se eles patrocinaram a pesquisa coincidentemente apoiou de que o vinho faz bem para, né, a pessoa. E o suco de uva, como é que fica daí? Ah, pois é, mas aí o suco de uva, como ninguém patrocinou assim exatamente, aí como é que vai? Aí nenhuma revista publica o negócio, né? Agora, sobre as vacinas, o pessoal tem um medo da vacina, porque, como diz assim, peraí, para eu curar uma doença, eu tenho que infectar a pessoa, mas, na verdade, a vacina, por isso que geralmente demora mais do que 2, 3 anos para se preparar uma vacina, porque ela tem todos uns testes e tudo para que o negócio realmente dê certo. E só é colocado isso no geral para as pessoas quando realmente está totalmente testado. Nós, como adventistas e nós, como desbravadores, nós apoiamos, promovemos e queremos que as pessoas sejam vacinadas. E isso realmente é uma coisa que não é assim, mas eu tenho medo da agulha e tal, etc. É o jeito que tem, meu amigo. Ninguém vai morrer por agulha, não, entendeu? Quando vou ser vacinado, eu gosto de olhar mesmo, gosto de olhar a agulha entrando ali e tal. E aí a enfermeira diz, mas você é o único que faz assim, porque a maioria vira a cara e tal. Eu falei, não tem nenhum problema para mim. Mas eu sei que tem gente que chega até a desmaiar por medo da agulha, aí envolve uma teoria, né? Isso aí não pode, isso aí não deve, tudo. A mesma coisa o pessoal que diz que não pode fazer transfusão de sangue, porque o sangue é vida, então se fizer transfusão de sangue está transgredindo um mandamento, etc. Né? Nós, desbravadores, ou você, desbravador na sua casa, deve aproveitar, por favor, aproveite, peça para sua mãe o seu cartão de vacinação e veja se está em dia as suas vacinas, porque todas as crianças, hoje nós temos no Brasil essa vantagem, né, de todas as crianças terem um cartão de vacinação para acompanhar o tipo de vacina e tudo. Ainda não temos vacina para o coronavírus, né? Não temos ainda, é possível que tenha, mas a gente tem vacina da gripe. E tem gente que não toma vacina da gripe. E aí o cara fica gripado vários dias, várias vezes por ano e tal e tal. E quem toma vacina não tem gripe ou dificilmente vai acabar tendo uma gripe. Então é melhor a gente aproveitar essas oportunidades, se temos, né? De a gente ter a vacina aí como uma coisa para prevenir. Como agora a maioria já está sendo vacinado contra a gripe, não está comprovado que essa vacina da gripe previne do coronavírus, mas ela aumenta a chance de o corpo reagir e de ter uma imunidade um pouco mais alta.
Muito bem, pastor. Muito obrigado. Então é importante a gente estar ligados aí às campanhas de vacinação, porque o momento em que é vacinado, ali é colocado, então, uma espécie de um vírus ou bactéria ou agente causador daquela doença que está sendo combatida, mas só que enfraquecido, né? Então fica mais fácil para o corpo combater antes que aquela infecção se torne uma doença, e aí pode levar a pessoa aí a várias consequências por conta daquela enfermidade. Agora, veja, aqui a minha esposa é enfermeira da divisão sul-americana. Então, ela é responsável por toda a prevenção de saúde dos 300 e tantos funcionários que temos aqui, né? Ela faz essa campanha de vacinação, de gripe todo ano também, mas a palavra não é bem assim, talvez o Bruno pode ajudar aí, a palavra não é bem que o cara vai receber um vírusinho lá. Na verdade, é como se fosse o vírus morto que vai causar uma reação do organismo e tudo. Atenuado. Oi? É o vírus atenuado que é inoculado um vírus nas atenuado. vacinas. Quer dizer, alguém fala assim, não, se eu coloco lá, então eu vou ter gripe. Não, você não vai ter gripe. Você pode até ter uma reação, né, mas não vai ter a gripe, porque a vacina claro que o propósito não é fazer o cara que está mais fraquinho pegar a gripe por causa da vacina, né? Ô, professor Bruno, eu queria voltar com você e agora já para a gente ir para o Posso só fazer um comentário? Só fazendo um comentário a respeito do que o pastor Odocê acabou de dizer sobre vacina. Qual que é o esquema da vacina? A vacina, por exemplo, a vacina contra um vírus, eles vão pegar um vírus ativo e eles vão deixar esse vírus atenuado. O que significa isso? Enfraquecido. E aí o vírus não vai vir com força total no seu corpo. Porque o vírus ele vem com força total e até que todos os anticorpos consigam, né, promover a defesa do corpo, você sofre com sintomas, com a doença e pode se agravar e às vezes eles se multiplicam tanto que não dá conta dos anticorpos te proteger. Então, quando o vírus ele é atenuado, por exemplo, e aí eles colocam esse vírus atenuado, ele está bem fraquinho, né, para agir dentro do seu corpo. E aí você consegue dar tempo de produzir muitos anticorpos. E aí esses anticorpos agora, se vier um vírus forte, né, todo ali pronto, preparado para infectar, aí já tem os anticorpos prontos. Legal. Professor Bruno, suas últimas considerações a respeito da importância da biossegurança, na parte técnica mesmo. Gostaria que você encerrasse agora dando alguns conselhos, algumas orientações para quem nos assiste, tanto agora online, ou ao vivo, ou então que vai assistir depois. Quais orientações você, como um biólogo, pode dar a respeito das prevenções, né, dessas doenças que foi dita aqui e outras que estão na especialidade que a pessoa vai continuar pesquisando? Quais suas últimas orientações? Bom, eu acho que é prudente, né, a gente seguir as orientações do Ministério da Saúde, né, do nosso estado, do nosso país, os nossos governantes na área da saúde, e também a gente também pegar os conselhos da igreja, né? Eu acho que a gente tem que juntar os dois aí, porque a gente vai estar dessa forma recebendo as orientações confiáveis para que a gente possa agir da melhor forma possível, né? Se prevenir é uma forma da gente também honrar a Deus, né? Quando a gente toma as medidas de prevenção da forma adequada, busca o conhecimento, a gente está sendo cristão na prática, porque se a gente deixa, né, por algum tipo de ignorância ou de descuido, de relaxo da nossa parte, a gente deixa de tomar esses princípios de segurança, de saúde, a gente está sendo negligente, né, dentro do nosso próprio cristianismo, né? Porque não adianta só a gente fazer uma coisa aqui e esquecer de outras coisas ali. Então, a saúde, ela é um bem, um patrimônio que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos cuidar. O nosso corpo não nos pertence, né? O nosso corpo pertence a Deus. Então, e ele é o templo do Espírito Santo. Então, vamos deixar a casa, a morada do Espírito Santo, bem limpa, né? Livre de doenças, de infecções, porque o nosso culto ele é racional. Então, a gente vai estar com a mente melhor preparada para poder adorar a Deus quando a gente cuida da saúde. Legal. Professor Bruno, muito obrigado. Uma coisa interessante sobre
esse tema é, por exemplo, nós bravadores temos que mudar os nossos hábitos. E agora, por exemplo, na pandemia, como eu tenho uma enfermeira em casa, eu estou em casa e a enfermeira está fora trabalhando, né? Então, mas não é só porque ela é enfermeira, mas se você tem o seu pai ou sua mãe, ou você tem alguém que da sua casa que trabalha fora, que por causa disso tem que ir todo dia para fora e ter contato com as pessoas e tudo, é importante. Aquilo que o pessoal já está falando, não é nossa função como clube falar sobre isso, mas eu acho que a gente pode reforçar esse tema, né? De que a primeira coisa que a gente sempre faz quando o pai chega em casa é ir lá abraçar o pai, beijar o pai e tudo. Ou a mãe, ô mãe e tal, vai lá, abraça e beija. Quer dizer, esse negócio tão legal, e agora nesses dias não vai ter que ser assim. Quer dizer, o ideal é seu pai e sua mãe chegar em casa, se saíram e foram, tiveram contato com pessoas e tudo, de chegar em casa e ir direto para o banheiro e tomar banho e a roupa ir direto para o tanque, né? E sem ter contato e tudo, para evitar esse tipo de contaminação. E depois, bem cheirosinho, com talquinho e tudo, dá um abraço no filho, dá um abraço na mãe, ou coisa assim, ok? Outra coisa muito simples que a gente fazia é o seguinte: cara, se você vai espirrar ou vai tossir, opa! E aí você dá a mão, bom dia, boa tarde, quer dizer, um negócio terrível, né? Coisa tão simples, e aí na própria especialidade está pedindo ali para você ensinar e você demonstrar, não é? Porque você assistindo essa live, algumas das coisas você já pode concluir, mas claro, quando tiver atividade presencial no clube, você vai demonstrar isso para o seu conselheiro, para o seu instrutor, para o seu diretor, que vai usar isso aqui, né? Esse negócio que ninguém fazia, mas é um negócio de fazer assim para realmente não passar na mão e aí na mão você entregar o vírus de bandeja para a mão da outra pessoa. Bom, então, em suma, resumindo aqui, nós somos desbravadores e temos que ser conscientes das orientações técnicas que recebemos dos profissionais da área, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, e cuidar realmente do nosso corpo, tendo bons hábitos, fazendo exercício, fortalecendo o nosso sistema imunológico, tendo uma vida saudável, com exercícios físicos de uma maneira frequente, enfim, fazer uso dos 8 remédios naturais que o Senhor nos deu. Em suma, eu creio que é isso, e tudo isso é importante, a gente cuidar do nosso corpo. Pastor Udolci, eu gostaria que o senhor concluísse esse nosso momento aqui, fazendo menção daquilo que, inclusive, está na especialidade, mas daquilo que a Bíblia nos fala a respeito de todas essas doenças, enfermidades, mas nós temos uma esperança, não é? O que a Bíblia nos fala? Como é que a gente pode resumir e encerrar esse momento aqui? Para resumir, tem que pegar uma Bíblia pequena, que aí está bem resumido, entendeu? Então pega uma Bíblia pequena, essa Bíblia está grande. Pega uma Bíblia pequena. Essa aqui é a Bíblia Melhor Aventura, do Campori e tal, né? A letra também é pequena, é fácil de levar no bolso e tudo. Quero compartilhar com você pelo menos um verso. A palavra de Deus, ela não deixa a gente desesperada. Eu quero desafiar você, desbravador, e você, líder e tudo. Nós temos que ser, apesar de a gente estar trancado em casa e tudo, etc., apesar dessa situação, nós temos que ser agentes de esperança. Nós temos que ser os que vão ajudar o tio que está lá vidrado e tudo, está vendo vírus na parede, está sonhando com vírus, entendeu? Tá doidão. Tanta informação que ele vê na televisão, ele fica louco, né? Tem gente que não sabe como é que vai ser. Agora acabou tudo. Isso aqui é uma praga do apocalipse, etc, etc. Meu amigo, quando vier praga mesmo, aí você vai ver o que é praga. Isso aqui é uma doença que não é brincadeira. Ela não mata muita gente em relação a outras doenças, mas ela se espalha muito mais rápido que qualquer outra doença, talvez, que já aconteceu, né? Nós temos que ter os nossos cuidados, vamos ser obedientes. Se o governo está dizendo que é para ficar em casa, então não tem que ficar em casa, está dizendo, o governo está dizendo isso, etc. A gente está pensando, por exemplo, que depois disso, o que vai acontecer? Nós temos uma esperança. Está previsto na Bíblia que haveriam pestes. Em São Mateus 24, está previsto de que no final dos tempos haveriam pestes. E essa é uma peste. Não está dizendo no final dos tempos haveria coronavírus.
haveriam pestes, como já teve várias pestes. E nesse fim de tempo foi mencionado aí da peste negra, da gripe espanhola e tantas outras aí. Haveriam pestes. E essa é mais uma. Só que a praga ainda não começou. Mas a gente tem uma esperança de que um dia não haverá mais doença, não haverá mais essas coisas. E essa esperança é que deve animar você. Não importa a situação. Parece que está realmente muito difícil. Difícil é quando realmente chegar o fim dos tempos. O fim do fim dos tempos. E essa parte será curta, porque o Senhor Jesus não vai permitir que você sofra indefinidamente. Um pouco de sofrimento vai ser como purificar o ouro no fogo. Em Apocalipse capítulo 21, está falando sobre a esperança da Nova Jerusalém. Essa cidade é muito melhor que São Paulo, essa cidade é muito melhor que Mauá, essa cidade é muito melhor que Santo André, ou é muito melhor do que... Qual cidade aí? Me diz uma aí, Biel. São Bernardo, Boituva, que é uma cidade linda, é a minha cidade, lá no interior de São Paulo. São Bernardo, beleza, né? Essa cidade é muito melhor que Brasília, essa cidade é muito melhor que a minha cidade. A minha cidade é famosa, a minha cidade. Joaçaba, entendeu? Nunca ninguém ouviu falar, tudo bem. Essa cidade, Nova Jerusalém, é a grande cidade. E essa cidade diz que, inclusive, a gente não é paulista, a gente não é catarinense, a gente não é baiano, a gente não é brasileiro. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Então, o nosso lenço amarelo já reflete isso. Isso aqui é para lembrar você, cara, a cidade de ouro é a cidade que está preparada para mim e para você, a Nova Jerusalém. Essa cidade diz assim, versículo 4, ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Então, essa esperança vai realmente ocorrer. Seja com você salvo ou seja com você perdido, mas essa esperança vai ocorrer. Agora, você pode estar do lado dos salvos na Nova Jerusalém ou do lado dos afetados pelas pragas que virão, pela perdição total que virá para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus. Você não precisa ter medo dessas coisas. Deve ter confiança no Senhor Jesus. Então, quando você estudar Apocalipse 21 e Apocalipse 22, vai ver como está cheio de promessas para você e para mim. Esse lugar, nesse planeta que nós estamos, é só por um pouquinho de tempo. Você e eu vamos ficar só um pouquinho de tempo. Ah, mas quanto tempo? Mais 5 anos? Mais 10 anos? Meu amigo, é só um pouquinho de tempo. Então, agora o que você tem que fazer é ler a palavra de Deus, se apegar a Ele, porque Ele vai cumprir a sua promessa para você e para mim, de colocar a gente numa cidade onde não vai haver mais doença, não vai haver mais morte, não vai haver epidemia, pandemia, endemia, surto, não vai haver mais nenhum tipo de enfermidade contagiosa, não vai haver mais pecado e viveremos para sempre. Não é só viver 10 anos com Jesus lá no céu, não é só viver 100 anos lá no céu com Jesus, não é viver na nova terra só por uns 500 anos, é viver a eternidade. Então veja, se você comparar o tempo da eternidade com o tempo de sofrimento aqui, isso aqui não é nada. Isso aqui é menos do que nada. Por isso, a nossa parte é confiar em Apocalipse e pedir que o Senhor Jesus cumpra na nossa vida esses versículos do capítulo 21 e do capítulo 22. Amém, pastor Udolci. Muito obrigado por essas palavras, pela participação. Eu quero, antes do senhor fazer a oração final, apenas fazer menção aqui que você que nos acompanha, que está fazendo as especialidades aqui do Desbrava Hunters, lembre-se de então concluir a sua pesquisa, demonstrar ela para o diretor, que vai então avaliar, vai reportar então ao regional. Você precisa também preencher ali um link que vai ser disponibilizado para você logo ao encerrar aqui esta live via regional, diretor, você vai receber esse link para fazer ali aquela provinha e tenha então, conquiste mais essa especialidade na sua faixa, tá bom? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, pastor, a gente falou aqui sobre tantas doenças, o Bruno deu uma aula sensacional aqui, incríveis as informações que o professor Bruno apresentou, o senhor também, mas nós falamos aqui sobre o Covid-19, nós estamos vivendo, né, nessa crise que ela é mundial por conta do coronavírus, e eu penso que o coronavírus,
ele não vai acabar com o mundo, mas ele nos lembra que o mundo vai acabar. E este mundo, ele vai passar, e logo a gente vai estar aí num campuri, alguém até comentou aqui, logo estaremos num campuri eterno, onde nós não teremos mais nenhum tipo de enfermidade. O coronavírus, ele se chama assim porque o formato dele lembra uma coroa. E mais preocupado do que a coroa, o vírus da coroa, a gente tem que se preocupar com a nossa coroa da vida que Jesus está nos oferecendo. E o vírus mais letal que existe nesse mundo não é o coronavírus, mas é o pecado. E para este vírus, nós já temos o antídoto, nós já temos a cura, que é o sangue do Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer se salvar, quer ir morar nesse campuri eterno do céu, que o pastor Udossi leu aqui na Bíblia, se prepare, entregue o seu coração a Jesus todos os dias e vamos juntos para o céu. E é por isso que nós juntos dizemos Maranata, porque nós acreditamos que o Senhor logo vem para acabar com esse mundo infectado pelo mal, pelo pecado e todas as suas consequências. Pastor Udossi, por favor, nos abençoe agora com uma oração, abençoe todos os desbravadores aqui da Associação Paulista Sudeste e todos os nossos irmãos, gente aí de todos os lugares do Brasil e do mundo que esteve nos acompanhando aí nessa transmissão. Por favor, pastor. Espero que Deus expulse da sua vida todos os coronavírus para você receber a coroa da vida eterna, que essa coroa realmente aí sim é o nosso sonho, viu? Então, deixe para lá o coronavírus e busque com Jesus a sua comunhão com Deus para um dia receber a coroa da vida eterna. Essa é a promessa da palavra de Deus. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Pai, um dia queremos receber não o coronavírus, um dia queremos receber a coroa da vida eterna. Por isso, abençoa cada desbravador para que possa usar os seus dons, os seus talentos e o seu tempo fazendo coisas úteis, coisas que são aprovadas por Ti, participando de atividades que vão dar novas habilidades, novos conhecimentos e principalmente se apegando ao Senhor Jesus. Pedimos que livre, Senhor, cada família dessa doença, segundo a Tua vontade. Mas se porventura alguém tiver alguma coisa disso, que possa logo o corpo reagir e possa vencer essa doença. Mas nós queremos, Senhor, estar preparados para um dia estar no lugar, não somente onde receberemos a coroa da vida eterna, mas também no lugar onde não há mais doença, enfermidade, peste, praga ou morte. Pedimos, Senhor, que nos mantenha animados, entusiasmados, otimistas, felizes, porque em Jesus sabemos de que muito logo viremos para o reino celestial. Portanto, mantenha-nos firmes nesse caminho e que cada um de nós possamos fazer a nossa parte para ajudar nossa família, os nossos queridos, a também confiar em Jesus e entregarem seu coração a Ele. Te rogamos essas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Udossi, obrigado, professor Bruno, obrigado, Dani e Juliano, que participaram no início aqui. Muito obrigado você que nos acompanhou em mais esse episódio do Desbrava Hunters, Caçadores de Especialidades. E é isso aí, é sabão na mão, joelho no chão e Jesus no coração, e vamos juntos para o céu. Por isso nós dizemos, Maranata! O Senhor logo vem! O Senhor logo vem! Amém!